E agora, vamos a uma sequência de 4 casos de sucesso do uso do sistema ArcGIS. Os 2 primeiros são da Força Aérea Brasileira, aqui representado pelo ICA, Instituto de Cartografia Aeronáutica, e pelo CGNA, Centro de Gerenciamento e Navegação Aérea. Esses 2 incríveis e premiados casos de sucesso mostram como o Brasil se tornou referência na cartografia e gestão do espaço aéreo. E na sequência, teremos os casos de sucesso da Voltalia, apresentando o ganho de eficiência nos projetos de energia renovável, e o caso da Vale, demonstrando o seu hub de dados corporativos. É imperdível. Estão preparados para essa sequência? E para introduzir esses 2 primeiros projetos, do ICA e CGNA, passa a palavra para o gerente de soluções de governo e defesa da imagem, Jorge Ben. É com você. Obrigado, Seabra. Olá a todos. O DCEA é a organização responsável por coordenar e supervisionar o espaço aéreo brasileiro, empregando técnicas avançadas para garantir a segurança e eficiência das operações aéreas no país. Representando o DCEA, agora teremos o Tenente Albeni, do Instituto da Cartografia Aeronáutica, apresentando o case, como o Brasil se tornou referência global em mapeamento. E na sequência, teremos o Tenente Fabrício, do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, apresentando o case Estado da Arte na Gestão do Espaço Aéreo. Muito obrigado, Jorge. Sou o Tenente Albeni, do Instituto de Cartografia Aeronáutica da Força Aérea. Hoje vamos fazer uma apresentação sobre o nosso novo sistema de produção de cartas aeronáuticas no Brasil. Um sistema que é pioneiro no mundo na utilização do ArcGIS Pro. Eu gostaria de iniciar a nossa apresentação com esta imagem do Esquadrão de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira. Aqui eles estão lendo uma carta visual, que é o tipo de carta que a gente vai falar hoje na nossa apresentação. Essa carta está na escala 1:250.000 e é exatamente essa demanda que a gente quer solucionar com o nosso novo sistema de produção de cartas aeronáuticas. No nosso sistema antigo, utilizando a metodologia CADES, somente tínhamos a condição de atualizar as cartas na escala 1:1.000.000 em todo o território brasileiro. O que está ok de acordo com as regras internacionais, mas queremos prover mais produtos com a maior confiabilidade para os nossos usuários, como o Esquadrão Pelicano. Aqui temos um exemplo de uma carta visual no Brasil. As cartas visuais são utilizadas para voos em condições visuais, em que o piloto tem que identificar na carta os elementos que também estão no terreno para fazer o seu voo. Então, temos 2 tipos de informação numa carta visual: as informações topográficas e as informações aeronáuticas. As informações topográficas são elementos como trechos de drenagem, massas d'água, manchas urbanas, ferrovias, estradas que estão na carta. Também temos uns elementos como elevação, que são os pontos cotados e as curvas de nível, que são cruciais para a navegação aérea. Esses elementos a gente consome de bases cartográficas, de cartas topográficas que estão disponíveis no Brasil e temos instituições que são responsáveis por publicá-las, como a DSG do Exército Brasileiro e o IBGE. Então, a gente consome essas informações que não estão prontas ainda para a produção de uma carta visual. A gente tem diversos fluxos de produção para automação, para fazer saneamento de dados e atualização também dos dados. Um outro tipo de informação é a informação aeronáutica, que é o que torna a nossa carta especial. As feições em magenta nessa figura são as informações aeronáuticas de uma carta visual no Brasil. Então, temos os espaços aéreos, os aeródromos, os obstáculos e os auxílios à navegação. E também temos que seguir as regras da Organização de Aviação Civil Internacional para publicar nossas cartas. No Brasil, temos 3 tipos de cartas visuais: as CAPs, CNAVs e WACs. A CAP é a Carta Aeronáutica de Pilotagem, na escala 1:250.000, que temos 543 em todo o território. Também temos as CNAVs, a Carta de Navegação Aérea Visual, na escala 1:500.000, um total de 152. E as WACs, na escala 1:1.000.000, a Carta Aeronáutica Mundial, que são 46. O Brasil é um país de dimensões continentais, o 5º maior país do mundo e também o maior país da América Latina. Então, muitas cartas para a gente atualizar.
Um grande benefício desse sistema é o aumento de produção e que a gente vai sair de somente a atualização sistemática da escala 1 para 1 milhão para as outras escalas também, que tem as CNAVs e as CAPs, para mais de 700 cartas aeronáuticas, utilizando muita automação e também a generalização cartográfica no ArcGIS. Para mostrar como nosso sistema funciona, eu gostaria de fazer uma analogia com a fábrica de carros, uma linha de produção de carros. O nosso sistema ele é responsável por fornecer tudo pronto para os nossos cartógrafos. A área de interesse, os dados de entrada, as ferramentas para aquela etapa específica, guias, prazos, tudo dentro do ArcGIS Pro. Então, como numa linha de produção de carros, a gente tem as nossas etapas pulverizadas e que o sistema vai exatamente fornecer o que o nosso operador precisa para aquela etapa. Ele é dividido, basicamente, em duas partes, a produção de dados e a produção cartográfica. A produção de dados, a gente somente foca na escala 1 para 250 mil, que é a nossa maior escala. E temos que garantir que os dados estão validados e atualizados por meio desses fluxos de produção que temos dentro do ArcGIS. Com esses dados prontos, a gente está pronto para ir para a produção cartográfica, que é basicamente pegar esses dados do banco, que são pontos, linhas, polígonos com seus atributos, e transformar numa carta visual como a gente conhece com toda a simbologia. A gente faz isso para as CAPs e para as CNAVs e WAC, que são escalas 1 para 500 mil e 1 para 1 milhão, a gente adiciona as rotinas de higienização cartográfica, que traz um grande aumento de produção. A gente faz isso utilizando muito da extensão Workflow Manager dentro do ArcGIS. A gente também tem os aplicativos da Esri no nosso portal para gerenciamento de produção. Um deles é o Production Manager, que é responsável para a gente acompanhar e criar todos os nossos projetos de atualização de cartas. Então, nesta imagem, a gente vê que a gente tem 9 itens. São 9 tipos de trabalhos diferentes que foram automatizados dentro do nosso sistema. Temos 6 para a produção cartográfica e 3 para a produção de dados. Uma grande vantagem do Production Manager é que a gente consegue consultar a nossa produção em tempo real no nosso banco de dados. Aqui, então, vamos consultar um tipo de produção de CAPs. Todos os dados aqui que estão na cor vermelha são CAPs que estão em atualização, isso tudo em tempo real dentro do nosso banco de dados. Se a gente clicar em uma dessas áreas, a gente já tem alguns detalhes daquele trabalho específico. No Production Manager, a gente tem muito mais informações na aba propriedades do trabalho. Quem criou, qual que é a data inicial, data final e muito mais. Uma outra vantagem é que a gente consegue fazer essa edição de produção dentro desse aplicativo e não precisar de dentro do nosso software desktop para fazer. Então, a gente pode dar um exemplo aqui de uma alteração de data, né? E também, se a gente for aqui mais para baixo, também temos mais informações sobre aquele trabalho específico, das etapas que foram executadas, qual é o operador responsável pela etapa que está em execução. Todo o histórico está dentro do nosso sistema. Isso é uma grande vantagem se a gente precisar de consultar alguma coisa no futuro. Uma outra forma de seguir a nossa produção é através de um painel de controle, um dashboard que a gente fez com o ArcGIS. Como todas as nossas informações de produção estão estruturadas dentro de um banco, a gente consegue fazer essa consulta e fazer dashboards como esse. Então, só de olhar para esse dashboard, eu sei qual que é o foco da nossa produção neste momento, que é a produção de CAPs. A gente consegue ver as cartas que estão para expirar, quais operadores estão trabalhando, todas as etapas pulverizadas, todos esses indicadores para auxiliar na nossa produção de cartas. Voltando para o Production Manager, a gente pode também criar novos projetos ou novos jobs, que é a nomenclatura que a Esri usa para esses trabalhos nossos dentro do ArcGIS. Então, aqui a gente vai criar um novo job. Vamos escolher aqui o tipo de CAP. A gente tem que escolher uma área agora no Brasil para fazer essa atualização. Então, vamos voar aqui, sobrevoar nosso país. Vamos escolher, tem uma área aqui de Patinga, minha cidade natal, que coincidência, na verdade sou de Coronel Fabriciano, que é ali pertinho. Então, a gente pode mudar a data, escolher uma data aqui final,
pode mudar a prioridade, colocar algum texto, selecionar a área de interesse, que no caso é a área ali de Ipatinga, e clicar em Create Job. E o que vai acontecer neste momento? Uma série de rotinas automáticas vão no nosso banco de dados, pega aqueles dados, faz uma série de tratamentos e converte numa carta visual como a gente conhece. Bem, aqui agora estamos dentro do ArcGIS Pro, na tela de um operador cartógrafo dentro da seção de cartas visuais. Dentro aqui do Job List, a gente tem nossa linha de produção, como se fosse a nossa linha de produção de carros. Vamos abrir esse trabalho de CAP que acabamos de criar, de Ipatinga. Aqui temos o nosso fluxo de produção dentro do Workflow Manager. Cada caixinha dessa possui ferramentas de geoprocessamento, temos scripts e arquivos JSON que são executados de uma forma automática. Vindo aqui, a gente já tem alguns trabalhos que a gente consegue ver que foram executados de maneira totalmente automática. A gente vai destacar aqui o Carto Prepare Aviation Data, que lida com as informações aeronáuticas da nossa carta. Na metodologia antiga, esse mesmo trabalho era feito de uma maneira totalmente manual por 3 a 4 pessoas e levava de 1 a 4 semanas, dependendo da complexidade da carta. No nosso novo sistema agora, esse trabalho foi totalmente automatizado e somente leva 5 minutos para cada carta. A gente tem diversos exemplos como esse dentro do nosso sistema e é por isso que a gente consegue também alavancar a nossa produção. Agora, a gente fez uma troca dos tipos de trabalho, dos tipos de job. A gente está num job agora de produção de dados em que o operador acabou de pegar ele da linha de produção e vai fazer a abertura do mapa. Como eu falei, o sistema fornece tudo pronto para os nossos operadores, a área de interesse, as ferramentas que ele vai usar, os dados de entrada para aquela etapa específica, tudo pronto, para o operador não pensar sobre o gerenciamento somente com a parte técnica. A gente usa muito também dos aplicativos Tasks dentro do ArcGIS, que facilita muito a padronização da nossa produção. Aqui eu vou dar um exemplo de uma produção de task. Então, a gente tem todas as tasks dentro do nosso ArcGIS Pro, que são centenas. A gente vai abrir essa aqui de validação de dados. Então, a gente vê que já tem uma linha de etapas que a gente tem que seguir. Para essa etapa, ela é semi-automática, ela puxa a ferramenta, dá essa orientação para adicionar aquele parâmetro e vai executar a ferramenta agora. Bem, a gente pode fazer isso com ferramentas totalmente automáticas ou somente dar alguma orientação se for um trabalho manual. Com esses dados prontos, vamos para a higienização cartográfica dos dados. Como eu falei, a gente só tem um banco de dados em uma escala. E com esse banco, a gente produz cartas em 3 escalas diferentes. E esse é o ganho de produção que a gente tem. Por meio das ferramentas da Esri de higienização, que foram customizadas por ICA, e usando também os fluxos com o Workflow Manager, a gente consegue fazer essa conversão de escalas, né? Pega os dados 1 para 250 e produz cartas em 1 para 500 mil e 1 para 1 milhão. Então, aqui a gente tem cartas que a gente fez da área de Natal, né? A CAP Natal, KNAV Natal e WAC com o nosso sistema que já está em funcionamento. Bem, chegando ao final da nossa apresentação, a gente tem uma foto aqui de toda a equipe que foi responsável por esse pioneirismo no mundo na produção, né, com o ArcGIS Pro. As equipes do ICA, Imagem, Esri e CICEA, a gente produziu a nossa primeira carta, fez a impressão, né, com ArcGIS, e aí todo mundo autografou ali para ficar na história do Instituto. Uma grande vantagem desse projeto é que a gente trabalhou junto, muito perto, com os profissionais da Imagem e da Esri. Então, hoje, a gente tem um efetivo altamente capacitado em diversas extensões do ArcGIS. Muito obrigado a todos. Aqui na nossa apresentação, a gente destacou como que o ArcGIS alavanca a nossa produção de cartas, sempre focando também na segurança da navegação aérea.